A gente vai, Atos, pro Náutico. Se o Santa Cruz apresentou 9 jogadores e contratou 10, o Náutico chegou a apresentar 12 jogadores, mas um deles não foi aprovado ali na sua condição física, que inclusive já se sabia, tá? Foi bem estranha a contratação, porque o jogador já vinha de um veto, né, no clube anterior, que foi o caso de Leandro Vilela. Então o Náutico apresentou 12 reforços e tem em mãos 11 novos jogadores para a próxima temporada. Vou fazer aqui uma reclamação ao departamento de comunicação e designer do Náutico, porque assim, eu nem sou muito de toque, mas você fazer 11 posts com um designer e o coitado do goleiro ter uma composição visual totalmente diferente, assim. Repito, não sou muito de ter toque, não, mas me incomodou demais o Gaston Gruceaga não Só ter porque o direito cara é ali. gringo, né? Não ter Eu, na direito Vão verdade, dizer, ali. vão dizer que foi xenofobia, viu, Atos? veja, eu acho que fez assim total sentido, tá? Porque para mim todas são contratações e ele eu não sei nem o que é. Então foi um protesto silencioso do Exato, designer exato. alvirrubro, né? Ele soube utilizar aí as suas ferramentas para deixar um protesto. Mas, Atos, a pergunta é exatamente a mesma que eu fiz para Arthur. Tá? Só não tem uma SAF no meio. Porque no caso do Náutico, a SAF sequer foi aprovada. O Náutico sobe de divisão. Se o Santa traz 10 jogadores, o Náutico trouxe 11 e vai para o 12º, porque busca um novo volante para o lugar de Leandro Vilela. Né? O nome de Rodrigo Andrade, ex-Vitória, já é bem especulado e abertamente falado pelo próprio Hélio dos Anjos, né, que comentou, inclusive no próprio TimbuCast, sobre o jogador. Eu queria saber, Atos, se com 12 novos atletas, uma, uma nova camada de verniz nesse time, se você considera que o Náutico tem hoje um elenco de Série B, ou se esse elenco ainda tem raízes e perfil da terceira divisão. E caso você considere que sim, o Náutico tem uma pintura nova, virou um elenco de Série B, se você já acha que é um elenco suficiente para brigar no entorno do G4. Eu não vou falar brigar pelo acesso, porque na verdade é passo a passo. Tá? O Náutico não chega com um investimento, com o aporte necessário para a gente já de saída cravar que vai disputar o acesso. Mas a minha pergunta é se ele vai ser um time do entorno do acesso, porque aí é um objetivo ao alcance do trabalho, do investimento e da lógica que o Náutico escolheu para 2026, Atos. Fred, eu já vou começar falando a mesma coisa que eu falei na parte do Santa Cruz, que eu até disse, né, que todas as divisões isso acontece. Na Série C é um pouco mais sensível, mas na Série B isso acontece também, que é a questão, quando a gente analisa um elenco sendo montado agora, essa fotografia dificilmente vai ser a fotografia que a gente vai ver ali no miolo da Série B. Os times mudam muito e 2 peças, 3 peças, 4 peças acaba mudando, às vezes, o patamar do time. Esse time do Náutico ainda está incompleto, pensando em Série B, tá? E ele só vai se completar na competição. Isso aí está muito claro. O Náutico falta zagueiro, o Náutico falta centroavante. Não tem centroavante, só tem Paulo Sérgio, tá? Que tem condição nenhuma de jogar 38 rodadas de Série B, mais os jogos do Campeonato Pernambucano. O Paulo Sérgio até que teve uma minutagem muito baixa em 2025. Então, você não pode achar que esse jogador que vai te garantir a minutagem de 38 rodadas. Então, veja, está faltando um jogador. Esse centroavante ainda não chegou. Zagueiro também acho que falta e, porventura, vai faltar ainda algumas peças ali em várias outras posições, pensando na Série B, pensando em 38 rodadas. De início, eu gosto bastante das contratações do Náutico por causa do perfil, tá? Eu acho que o dever de casa que eu disse de time que acaba de subir, acho que o Náutico soube fazer.
O Náutico pegou alguns jogadores de Série C que foram destaque da Série C, tá? Mesmo que você torça o nariz para um jogador como o Toró foi artilheiro da Série C. Foi artilheiro. Então, não é que o Náutico está trazendo qualquer um da Série C. O Náutico trouxe o artilheiro, o cara que está num momento bom. Trazer jogadores no ano vigente que ele está bem é muito importante. Historicamente, eu acho que a gente já até debateu isso, não foi, Fred? O Náutico não costuma a contratar esse perfil de jogador. Eu acho muito interessante você conseguir trazer jogadores que estejam bem. Toró, um patamar mais abaixo, o próprio Juninho, que talvez tenha sido uma das melhores contratações do Náutico, um jogador que teve o seu grande ano nessa temporada. Então, o Náutico fez o seu dever de casa, contratou alguns destaques da Série C, o Wanderson também é um bom exemplo disso, fez uma boa Série C pela Ponte Preta. Alguns jogadores da Ponte, tá, mas a Ponte sobrou na Série C, então que bom. Sobrou tanto, Atos? Sobrou. Eu tive dúvidas no primeiro momento, mas o quadrangular foi acachapante, assim, não restou dúvidas que sobrou bastante, tá? A Ponte Preta Porque o Náutico claramente foi o time que mais se aproveitou da implosão financeira da Ponte Preta, né? Exato, Fred, exato. Eu acho que isso é uma questão de oportunidade. Eu não posso achar isso ruim. Se fosse jogadores assim que você olhasse e achasse que não tivesse como contribuir, ok. Mas, na verdade, são jogadores até interessantes. A última contratação da Ponte Preta foi o Luiz Felipe. E essa sim, Fred, veio de uma constatação de implosão total da Ponte Preta. Esse jogador não ia sair da Ponte Preta. Esse jogador é fundamental na Ponte Preta. Tá? É um jogador bem interessante. Um segundo volante bem interessante. E aí o Náutico fez esse dever de casa, como eu disse, alguns jogadores de destaque da Série C e jogadores da Série B, como Juninho, como Dodô, jogadores até de mercado, de novo. É algo raro também o Náutico fazer, independente da divisão que o Náutico jogue, de conseguir contratar jogador que está sendo disputado no mercado. Dodô teve sim disputas. Teve alguns times que quiseram contratar o Dodô que jogou pelo Vila Nova. O Juninho, jogando pela Ferroviária, é a mesma coisa. Se você for olhar a temporada do Juninho, eu tive a oportunidade de ver alguns jogos, mas mesmo que você veja um highlights aí da vida, você vai ver o quanto o Juninho, por exemplo, colaborou na artilharia ali, não foi o vice-artilheiro, salvo engano, da Série B, o Carlão. Quantas vezes ele colocou o Carlão na cara do gol? Impressiona, porque foram muitas. Inclusive, o Carlão não fez metade delas, tá? O Carlão poderia ter, aí sim, sido o artilheiro, de fato, ali, superado o Pedro Rocha, porque ele perdeu, assim, um caminhão de gols ainda. Então, o Náutico fez essas contratações bem interessantes que deu a base. Eu acho que o Náutico tem a base. Como eu disse, mesmo com o primeiro momento, Fred, ainda está faltando. Está faltando um centroavante, está faltando um zagueiro, pelo menos para você dizer, olha, dá para jogar o Campeonato Pernambucano. E talvez até jogue sem essas peças, tá? Mas para a Série B vai precisar. E aí, depois de passar esses jogos do Pernambucano, vendo se alguns atletas de fato entregam desempenho, aí você faz uma reavaliação para poder enxertar mais alguns jogadores e de fato chegar bem na Série B. Mas, Fred, eu sempre digo isso em relação ao 2026 do Náutico. A briga do Náutico pode parecer palavras ao vento, mas é uma briga muito com ele próprio, tá? O Náutico tem as limitações de ter vindo da Série C, tem limitações orçamentárias, e o Náutico precisa fazer o melhor possível. O Náutico não tem condições nenhuma de chegar agora, em 2026, nessa Série B e dizer, vou disputar o acesso. Essa disputa, ela pode vir a acontecer, fazendo o seu dever de casa, entrando com estabilidade na competição, e aí você vai depender de encaixe, você vai depender de um bom desempenho do seu treinador, talvez seja a arma que o Náutico tem para trazer para essa competição, um salário muito caro, que tem lastro no clube, que fez um bom trabalho em 2025, então vai depender dessas coisas, para em algum momento ali, talvez vindo alguns jogadores, o Náutico sonhar em ser um perseguidor do G4. Então, esse é o papel do Náutico, porque, e aí falando de papel, o Náutico nunca vai ser, Fred, um time que no papel vai ser um time de acesso. Isso não vai acontecer. Não acredito que a torcida imagine dessa forma, pelo contrário. Era essa a minha pergunta. Eu não sei se são as bolhas das redes sociais que acabam sendo os fios condutores das nossas opiniões hoje em dia, tá? Mas eu tenho a sensação de que há
uma empolgação com o mercado do Náutico. Não sei se somado, tá, a implosão econômica do esporte e a um mercado muito tímido no que seria esse primeiro ato da SAF do Santa Cruz, que deixaria o Náutico num cenário de ser o clube mais estruturado, mais organizado e mais definido já tecnicamente para 2026. Mas eu tenho percebido, Atos, uma onda geral, repito, na minha bolha, de empolgação, não só com o pernambucano, mas mesmo de sim aproveitar uma lacuna de uma Série B que eu já ouvi de algumas pessoas, tá? Que a Série B quebrou. Eu ouvi essa declaração essa semana de um empresário, tá, de futebol que não é ligado a nenhum clube diretamente da Série B e que me falou isso. Não é... As projeções que a gente tinha para 27 e 28 já aconteceram. A Série B de 2026 já está quebrada. Tá? Você não vai conseguir ter o padrão salarial de investimento do ano passado. Não, isso aí eu concordo. Na verdade, eu vinha chamando a atenção na reta final da Série B do ano passado. Eu dizia, cuidado, gente, a leitura que a Série B está numa crescente, talvez seja uma leitura de 5 anos. Se você pegar uma leitura menor, tá, de 2 anos, talvez esse gráfico já esteja apontando para baixo. Agora é muito claro, tá? O que a gente já consegue colocar o que vai acontecer na Série B 2026 mostra uma capacidade de investimento mais abaixo, tá? Alguns times aí tradicionais falando de folha de 1 milhão, ou até abaixo disso, tá? Outros times que costumam sempre jogar para disputar com extrema dificuldade financeira. Então, eu acho que vai ser uma Série B que vai deixar tudo embolado e nessa questão, parecida com a 2025, na questão da competitividade, acho que vai ficar muito aberto. Vai ser aquela Série B, Fred, que quando a gente fizer aqui as previsões, a gente não vai conseguir descartar quase ninguém, sabe? Eu acho que até vai ter uns 14 times, 12, 14 times ali que a gente vai dizer, olha, pelo menos perseguidor, esse clube aqui pode em algum momento ser. Eu acho que é esse desenho de Série B, eu acho que isso beneficia muito o Náutico, tá? Quando a competição ela baixa o nível, ela vem um pouco até você que está chegando de uma Série C, você é beneficiado com isso. Isso aí eu não tenho dúvidas. Sobre a visão do torcedor, eu vou dar a maneira que eu estou fazendo a leitura, tá? O que eu estou enxergando. Eu acho que o otimismo vem muito cercado nessa janela que eu estou citando, da disputa do Náutico com si próprio, de o Náutico conseguir vencer suas próximas limitações e chegar na Série B com dignidade. Eu vejo um otimismo dentro dessa janela, nunca um otimismo de olhar e dizer, vamos ser um time que vai subir. O Náutico em 2026 vai subir para a Série A. Aí vai ter um pouco também ali de um tempero dos rivais que vai jogar essa pressão para o próprio Náutico, né? Então vai dizer, olha, vocês estão empolgados, vocês estão aí arrogantes, estão dizendo que vão subir para a Série A. Não vejo muito disso. Eu acho que vejo o Náutico fazendo uma leitura de entender o mercado que o Náutico fez. Inclusive, eu acho que nesse ponto ficou muito acertada as contratações de uma forma geral do Náutico. Assim, tirando o goleiro, que já fiz essa brincadeira com ele no início, que eu não consegui entender, se você vê o histórico dele, você vê o material dele, é muito difícil você entender se ele, de fato, entregar alguma coisa, eu vou ficar muito surpreso, mas tirando o goleiro, todo jogador você consegue entender. E é muito raro um mercado onde o Náutico aparenta ter acertado tanto, Fred. De novo, é um acerto dentro de uma janela de limitação, tá? Mas são jogadores bem assertivos, dentro de um contexto, dentro de um padrão. Geralmente o Náutico erra bastante. Só título de exemplo, há 2 temporadas atrás, o Náutico começou o ano com Vanegas, com Bárcia. Veja, jogadores que você olha e diz, pô, não tem como esse cara entregar. O perfil é errado, são jogadores com idade avançada, o salário é alto, a minutagem passada é baixa, o comprometimento do jogador é baixo também. Eu lembro que o Náutico já estava prestes à sua estreia e Bárcia estava de lua de mel. Então, veja, dessa vez a gente tem o perfil correto e com jogadores que parecem ter sido apostas acertadas. Atos, Tarcísio de Albuquerque, tá? Ele manda um superchat dentro da linha que eu captei da minha bolha. Atos, eu penso que mesmo com toda a limitação, o Náutico tem que pelo menos, veja só,
pelo menos brigar pelo acesso, tá? Ou Concordo. seja, Tarcísio tá dizendo que consideraria até brigar pelo título, mais do que acesso só o título. Mas, sendo muito sincero, Atos, o que a gente vê agora, dia 6 de janeiro, muito longe, muito cedo, tá? Tem ainda 22 dias, né? 20 dias aí pro início. Desculpa. 2 meses e 20 dias aí pro início do campeonato, tá? Ou, tô fazendo as contas meio tortas, mas é isso mesmo. A gente tem os dois cearenses com a condição financeira muito acima, nos orçamentos em outro universo, nos orçamentos. Mas cá entre nós, não sei se as paredes têm ouvido, os dois orçamentos estão um pouquinho esticados. O do Fortaleza, muito esticado. Até empréstimo Fortaleza colocou no orçamento. Eu nunca tinha visto isso. A gente faz conteúdo de orçamento há pelo menos 8 anos. Eu nunca tinha visto você avisar que vai fazer um empréstimo e ainda colocar como carta para orçamento ali. Isso foi uma novidade. Mas de toda forma, tem um elenco muito pesado, Fortaleza, mesmo com toda a crise financeira, ele vai pro all-in e ele vai ser muito forte. Tirando os dois cearenses, os outros candidatos naturais estão enfraquecidos. O Goiás está enfraquecido, o Sport está enfraquecido, tá? Talvez Atlético Goianiense, América Mineiro estejam mais próximos da sua realidade. Criciúma, Novo Horizontino também, tá? Mas são realidades num degrau abaixo do que seria Sport e Goiás para fechar ali um quarteto de maior potencial econômico. Sport e Goiás não serão Sport e Goiás de outros tempos, né? Então, o Náutico consegue se filtrar dentro desse leque que eu abri aqui, talvez trazendo Vila Nova também, porque é outro time que está fazendo investimento pesado, né? Fred, eu concordo com você e talvez você consiga até trazer outros times, tá? Daqui a pouco você puxa mais um, vai dar para fazer isso. Mas eu vejo que é muito baseado, assim, talvez, um pouco do desejo, tá, pessoal? Você torce para o clube, você vai sempre olhar o copo mais cheio, o copo mais otimista, tá? Mas isso vai acontecer com vários clubes, tá? Talvez a gente analise aqui 10, 12 clubes, nenhum vai conseguir o que eu estou querendo dizer do Náutico, de bater no peito e dizer, eu vou para o acesso. Por causa do perfil do que está sendo construído, tá? Para essa Série B. Talvez só quem possa fazer isso de fato, Fred, seja o Fortaleza e o Ceará. De você bater no peito, até por estar vindo da Série A, orçamento maior, tudo que você colocou. De dizer, eu posso bater no peito e dizer que vou subir para a Série A. Os outros times, pode fazer. Veja, você, até papagaio fala, né? Mas as pessoas, talvez a audiência da gente, torcedores de outros clubes, não vão conseguir compreender. E com razão. Porque você só se empolga e você afirma que algo vai acontecer, Fred, quando você vê no papel. Quando você vê as coisas ali, na capacidade técnica do que você está olhando para o campo, você diz, meu irmão, isso aqui vai sobrar. Não é o caso. Até porque, como a gente vai falar agora, esse time do Náutico nunca jogou junto. Então, veja, como eu posso fazer uma aposta tão ousada com um time que nunca jogou junto e que está vindo da Série C? Porém, não quer dizer que você não possa ter esperança no acesso. A competição pode proporcionar isso. Atos, vamos então falar um pouco mais desse time. A gente já trouxe uma tela com os reforços e estamos vendo aqui o elenco distribuído. Tá? Fiz uma pergunta a Atos antes da gente começar o programa e os jogadores que estão iniciando as listinhas em cada posição são aqueles que Atos considera titulares potenciais. Não necessariamente vão estar na estreia, porque o Náutico sequer vai utilizar o seu time principal na estreia. Está definido isso, né, Atos? Não, vai o que tiver à disposição, os jogadores que estiverem bem. Os que tiverem bem vão, né? Sim, exatamente. Quem treinando, vem. Se um jogador chegou depois, se não está na condição ideal, ele não joga. Não necessariamente é o time que a gente está prevendo para essa sexta-feira,
Mas Sim, o que sim. seria o time potencial do Náutico titular? Muriel no gol, sem disputa por posição. E aí talvez seja uma preocupação também, tá? Talvez seja uma preocupação. Não ter pelo menos uma alternativa viável em mãos, caso Muriel repita temporadas anteriores que fez na sua carreira, não no Náutico. Acho que no Náutico ele foi um goleiro bem eficiente para a série que o Náutico disputava. Muriel, Reginaldo, Matheus Silva, Igor Fernandes efetivado aí como zagueiro, Yuri Silva, tá, na lateral esquerda, Samuel Luiz Felipe, que chegou por último e na visão de Atos já tem aí o potencial de chegar para ser titular, Dodô no meio, Todinho de um lado, Vinícius do outro e Paulo Sérgio na frente. Atos, uma das contratações que a gente mais exaltou, e como você já disse nesse mesmo programa, que fez a melhor temporada da sua carreira, que é a de Juninho, você não citou nos 11 potenciais do Náutico, tá? Por quê? Por causa da lesão, Fred. Foi um jogador que, após chegar no Náutico, ele fez uma Tá. operação no joelho, tá? Uma lesão de menisco. Fiquei sabendo que a recuperação foi muito rápida. Olha, lesão de menisco, que já tirou, assim, grandes craques da década de 70, 80. Acho que até anterior a isso também tinha, né? Essas lesões. Mas eu acho que o termo, o nome menisco começou a ficar muito popular, assim, no meio do futebol, ali na década de 80, a partir da década de 80, né? E hoje em dia é uma operação muito simples, tá? É algo que tem uma recuperação muito fácil. Isso aconteceu com o próprio Vinícius, dentro da Série C do ano passado. E Juninho passou por esse procedimento, tá? E ontem, na entrevista que teve um Timbucast com o Ed dos Anjos, ele chegou a falar que talvez após o terceiro jogo já tenha a opção de Juninho estar ali trabalhando com o grupo, tá? Uma visão otimista, mas eu coloco ele saindo atrás de Vinícius, muito por causa da lesão. Agora, eu não consigo imaginar ele como reserva. Inclusive, Fred, uma das perguntas que eu fiz a Hélio foi o seguinte: ele costuma jogar muito nesse formato que está aí na tela, tá? De um centroavante, com dois jogadores pelo lado, geralmente um meia, apesar dele ter jogado no quadrangular, nos jogos em Campinas, com dois meias e apenas um volante, mas eu acho que foi muito de contexto. Como ele jogar com Dodô e Vinícius, se existir essa possibilidade. Aí ele disse que sim, mas ele não entrou muito em detalhes. A grosso modo, eu acho que existe uma disputa entre Vinícius e Juninho. E aí, especulando bastante, Fred, eu acho que lá para a Série B, na cabeça de quem montou o elenco, e quem montou foi Guilherme dos Anjos, junto com o Hélio dos Anjos, ele imagina Juninho como titular, até para poder não ficar dependente de Vinícius, que já tem uma idade avançada. Nas outras posições, Atos, você enxerga interrogações, disputas por posições, dúvidas, e também queria que você fizesse um pouco do que Arthur fez, identificasse onde tem fragilidade nesse primeiro esboço do Náutico de 26. Veja, Fred, já que eu fiz uma avaliação positiva do mercado do Náutico, eu impus uma janela aqui de trabalho que o Náutico tentou fazer, eu acho que foi bem sucedido nisso. Eu vou me dar o luxo aqui de falar o que o Náutico precisa melhorar visando uma competição por acesso, que é um estágio que o Náutico ainda não chegou, tá? Então eu vou ser um pouco mais criterioso, assim. Quando eu falar que uma posição precisa reforçar, é dizendo, olha, precisa reforçar para poder conseguir de fato disputar um acesso, que é o objetivo maior de quando você joga a Série B, né? Então eu acho que no gol, já de largada, precisa, tá? Eu tenho uma opinião muito isolada da maioria da torcida em relação a Muriel. Eu sou extremamente grato ao que Muriel fez no Náutico em 2025. Eu não tenho uma vírgula para falar. Eu defendi Muriel durante toda a passagem dele em 2025 pelo Náutico. Desempenhou muito bem, foi importante no acesso do Náutico, porém eu acho que para a Série B ele tende a ser insuficiente. O grosso da torcida não enxerga da forma que eu enxergo, tá? Mas eu acho que ele é insuficiente. O Náutico precisaria, se sonha em brigar pelo acesso em algum momento, vai ter que ter um goleiro de um nível maior, pelo menos de um mesmo nível, já que a visão dele está
existe uma visão positiva em relação ao estágio dele hoje, né? Que seja algo do calibre dele para poder disputar a posição. Então, de largada, eu acho que já falta um goleiro ali para poder disputar a posição com o Muriel. Nas laterais, para mim, está ok, tá? Não vejo, num primeiro momento, necessidade de nenhum tipo de reforço. Lateral, Fred, é uma posição que eu costumo desvalorizar, porque um clube como o Náutico, que, independente da divisão que está jogando, sempre entra de forma limitada, nunca tem um orçamento confortável, eu não vou chamar de orçamento finito, porque talvez só 3 clubes aqui no Brasil tenham, mas um orçamento confortável, o Náutico nunca entra, então é sempre muito limitador. E você vai ter que alocar os seus investimentos em pontos estratégicos. E para mim, a lateral é sempre uma posição que você tem que ser mais criativo. Não estou dizendo que tem que contratar um jogador péssimo, não é isso. Mas é uma posição que dá para você ir barato e ali na sua criatividade, na sua capacidade de mercado, você trazer um jogador que entrega o suficiente, mas com um preço barato. Eu acho que os jogadores têm esse perfil, tá? E para mim, eles têm a capacidade suficiente para o que eu imagino de lateral para o Náutico, tá? De zagueiro, como eu disse, falta peças, principalmente em números. Está muito reduzido, tá? O número de zagueiros, até porque Índio é um jogador da base e tal. Hélio dos Anjos trabalhou com ele na Série C, mas eu vejo ali muito fora do que uma Série B pede, tá? Então, eu já tento desconsiderar um pouco o Índio. O Igor Fernandes foi recém colocado na posição, ele jogou a carreira toda, apesar de em alguns momentos ter jogado de zagueiro, inclusive com o próprio Hélio, tá? Mas sempre de forma improvisada. E agora ele vai iniciar o ano sendo zagueiro, mas é uma aposta, né? Na prática, a gente vai ter que ver como se comporta. Se ele jogar 2, 3 jogos mal, esquece, ele volta para a posição de origem, ele não vai ser bancado nessa posição até eterno. Então, falta até em quantidade de jogadores a posição de zaga. O Náutico, por muito tempo, tentou o Segovia, né, que daria um salto considerável na posição, mas financeiramente não conseguiu chegar no que o atleta pedia. Inclusive, ele estava para ser negociado agora com a LDU, não sei como é que tá, mas vi algumas notícias nesse sentido. E tem o Carlinhos, né, que tem uma expectativa que após o Paulista ele venha, ele vindo, eu acho que sana um pouco ali a situação de zaga. A posição de volante, eu acho que é a posição mais incerta do Náutico, Fred. Desde o Samuel vindo, um jogador oriundo da base, um jogador que eu até tenho uma aposta nele, eu acho que é um jogador que tem um teto muito alto, mas é um jogador que ainda não teve uma temporada regular, tá? Jogando no Campeonato Nacional de nível, como vai ser esse ano. Então, é uma incógnita ainda. Mas as outras posições, eu acho que todas elas, assim, até porque até o Luiz Felipe, que eu coloquei aí de saída como titular, mas é um jogador que não jogou na Série C, né? Então, são jogadores que mais tem uma interrogação de como vai de fato desempenhar. Possa ser que na prática, Fred, rapidamente se note que não são jogadores de Série B. Isso pode acontecer, numa visão mais pessimista. Então, é a posição mais, eu não diria frágil, porque individualmente cada peça vai ter sua aposta, tá? Vai ter a sua perspectiva, vai ter uma visão até positiva em cima de cada um. Positiva não é uma palavra, otimista, na verdade. Mas na prática, é a posição que primeiro pode acabar cedendo e se demonstrando insuficiente. Meio campo, eu acho que o Náutico está bem, com o Dodô e com o Juninho. Apesar de ter poucos jogadores, mas são jogadores que foram as principais contratações do time. Então, o Juninho, apesar de estar ali no lado esquerdo, mas pode jogar, centralizar. Pode jogar, não, na verdade, é um meia camisa número. É um verdadeiro 10, sabe? Jogou muito pelo lado também, mas nem foi um dos melhores jogos de Juninho. Ele sempre joga melhor jogando centralizado, mas hoje em dia esses meias jogam muito pelo lado também. O próprio Dodô também jogava muito pelo lado no time do Vila Nova. Então, na posição de meia, para mim tá ok, falta quantidade, né? O Náutico pode ter uma volta de um Vitinho do Cruzeiro, tá? O próprio Hélio falou sobre isso ontem também, pode acontecer. Aí eu acho que daria um fundo de elenco na posição ali também bacana, mas é uma posição que eu acho que o Náutico está bem atendido. Jogadores de lado é aquela, não importa quantos você tem, sempre vai estar faltando. É a posição que
que mais você precisa Juninho ter pode volume. jogar pelo lado ou pelo meio, né? Tanto faz, Isso. né? Os dois, na verdade. Tanto o Dodô quanto o É. Juninho joga pelo lado pelo meio. Talvez o Juninho vai conseguir reproduzir uma característica mais de ponta, como a gente imagina, do que o próprio Dodô, que vai ter uma Sim, pegada eu mais acho também. cadenciada, É. vai mais na bola, tá? Mas ponta eu acho que sempre vai faltar, tá, Fred? Porque você vai ter Vinícius de um lado, do outro lado o Todinho, o Felipe Saraiva para mim é um claro banco, apesar que a tendência é que ele comece a jogar titular, muito porque o Todinho mesmo não está 100% fisicamente, não está treinando da forma que outros jogadores já vêm, mas tende a ser o Todinho, tá? Como titular, mas um jogador que vai precisar estar num encaixe muito grande para você ter a confiança de que você tá tendo uma entrega suficiente naquela posição. Por isso que eu disse. Aí é uma posição que precisa de qualidade, mas precisa também de quantidade. Porque hoje em dia se joga com dois pontas em cada lado por jogo, tá? Um ponta hoje não joga 90 minutos quase nunca. Sempre jogando ali 60 minutos, talvez um tempo, aí já entra outro. Então é uma posição que sempre vai parecer que vai faltar qualidade e quantidade, tá? E centroavante, simplesmente o Náutico só tem Paulo Sérgio, né? Eu ainda não continuo confiando em Samuel, acho um jogador cru, tá? Muito parecido com o goleiro que o Náutico trouxe também parece ser muito cru, apesar de que esse já não ser tão novo como o Samuel mas Rapaz, o não goleiro confio tem nele. 30 anos e é muito cru, tá difícil pra ele, viu? É, Lembra muito o jogador que o nosso co-irmão acabou de contratar, o Raus. São jogadores que têm os fundamentos ali falhos. Acho que talvez a palavra cru não tenha sido tão boa, né? É uma questão de ter fundamentos falhos. Ali naquelas questões básicas ali que você vê o jogador aprendendo na base, falha em lances como esse, tá? Então, o material que eu vi do goleiro deu para enxergar muito isso, tá? Então, na posição de centroavante, o Náutico precisa muito, sabe, Fred? Pode ser, Fred, veja só. É até perigoso falar isso. Mas pode ser que para o Pernambucano seja suficiente. quem vai Porque responder isso é Arthur. Arthur, temos um favorito aqui nessa tela Eu acho que sim. E pro antes estadual. que o pessoal fale que como é o Secada nome? Zica inversa. reversa, né? Secada É, isso. reversa, etc. Eu acho que os próprios torcedores do Náutico eles têm consciência disso. Ninguém está dizendo que o Náutico será campeão pernambucano, que é um super favoritismo, mas eu acho que o Náutico está assim acima hoje de Santa Cruz e Sport, né? E eu acho talvez, Fred, que a principal resposta para esse favoritismo nem seja o que a gente está vendo aqui na tela, mas um nome que não está aqui, que é Hélio dos Anjos. Eu acho Sim. que Hélio por si só, antes do mercado do Náutico, já era uma vantagem bem significativa que o Náutico tinha. Inclusive, eu estava até lembrando aqui que um ponto que eu acabei não comentando lá na parte do Santa foi sobre Marcelo Cabo, mas, enfim, todo mundo já sabe, né? Todos os poréns que se tem com o Marcelo Cabo, embora eu acho que depois de um tempo parece que está ficando meio adormecido e está se aceitando, né, a continuidade dele. Vamos ver agora em 2026. Mas, assim, é um técnico bem acima de Marcelo Cabo, como eu estava citando agora há pouco, e bem acima de Roger. Né? Roger, por mais que seja um nome promissor, eu não tenho dúvidas de que Hélio dos Anjos é um treinador que está muito acima e que a torcida do esporte preferiria ter no esporte do que Roger. Então, assim, é uma vantagem substancial que o Náutico tem e o mercado positivo que o Náutico trouxe, que eu concordo com a avaliação de Atos, não que seja um mercado, como ele bem trouxe, assim, que coloca o Náutico numa posição privilegiada na Série B, ou que é uma equipe que vai brigar forte, mas é um mercado interessante. Você tem contratações interessantes. Algumas posições ficaram faltando, né? Alguns jogadores talvez não sejam de um nível tão assim. Tem alguns que você pode ter alguns poréns, por exemplo, eu acho que nomes como Toró, Felipe Saraiva, Ramon são nomes um pouco mais abaixo, mas são nomes que têm sua lógica ali. Não tem contratações, sabe, sem nenhum fundamento. Então isso só corrobora ainda mais com a posição inicial de vantagem que o Náutico teria por ter Hélio dos Anjos. Então eu acho que o Náutico larga sim. Tem problemas no elenco. Eu acho que, como o Atos bem trouxe, a zaga, por exemplo, eu acho que é um problema até numérico que o Náutico tem de jogadores, porque Igor Fernandes está ali, mas como o Atos trouxe, é uma aposta. Pode não funcionar. Se Igor Fernandes não funciona, o Náutico teria uma dupla de zaga titular e Índio como reserva. Mesmo para um pernambucano, que é um campeonato de tiro curto, é pouco, né, para você ter dentro de um elenco. Então tem algumas
questões ali, mas eu acho que para o Pernambucano o Náutico tem sim de largada esse favoritismo pelo elenco que montou, mas sobretudo pelo técnico. O que eu ia perguntar para Atos, Fred, se me permite, é que assim, uma coisa que me chamou a atenção na montagem de elenco do Náutico foi a posição de meia, né? Porque o Náutico, quando terminou a Série C, a expectativa era de que tivesse uma manutenção de pelo menos 2 nomes, né? O Náutico finalizou a Série C tendo ali 3 nomes de meio-campistas: Vitinho, Lucas Cardoso e Patrick Alain. Eu acho que Patrick Alain até foi liberado até de forma rápida pelo Náutico, porque existia uma perspectiva maior de manutenção de Lucas Cardoso e Vitinho. Pelo menos a sensação que eu tive é que o Náutico tinha uma preferência de manter esses 2 jogadores, então não fazia sentido manter os 3. E hoje a gente vê que, na verdade, Lucas Cardoso e Vitinho não ficaram. Realmente são cartas fora do baralho, Watson, ou talvez uma situação mais parecida com a de Carlinhos, que podem voltar depois. Porque no final, assim, a gente sabe que tem Juninho que pode fazer essa função. Mas hoje, quando a gente até olha aqui esse campeão do Náutico, só tem Dodô na posição. Então, é uma posição que parecia que o Náutico poderia largar tendo 2 renovados, hoje só tem 1. Ainda há negociação com esses jogadores ou não? 4 de março, tá? Fecha a janela. Tudo tem que ser. O Náutico é Série B, tem janela. Então, tem até 4 de março para fazer a inscrição para jogar a Série B. Arthur, veja, dá para dizer tranquilamente que o Náutico tem 2 meio-campistas, tá? Como eu disse, Juninho, pode ser até que de fato no Náutico ele joga pelo lado, mas ele é um camisa 10. Então, sei lá, se Dodô machuca, Juninho é o 10, Juninho vai jogar de meia centralizado, então tem pelo menos 2. Na questão de quando tinha Patrick Alain, Vitinho e o Lucas Cardoso, eu acho que o Náutico nunca quis Patrick Alain. A comissão técnica do Náutico nunca quis Patrick Alain. Patrick Alain, na visão da comissão técnica, era a carta fora do baralho, mesmo que o discurso em algum momento tenha sido outro. Vitinho e Lucas Cardoso, eu acho que o Náutico sempre imaginou esses 2 jogadores para poder encorpar o elenco, porque são jogadores baratos. Veja, o Dodô e o Juninho, que o Náutico contratou para a posição, são jogadores de um investimento considerável que o Náutico faz. A gente está falando aqui de jogadores de 3 dígitos, tá? Jogadores de mercado, disputado no mercado. Não tem como esses jogadores ganhar menos do que 3 dígitos. Então, eu acho que o Náutico imaginou, a gente precisa de mais, e foi atrás desses jogadores, Dodô e Juninho, e o que vai dar uma base ali de fundo de elenco, para talvez ter alguma oportunidade, até porque esses 2 jogadores que eu estou citando, eles jogam também pelo lado, seria Vitinho e Lucas Cardoso. Aí vem a questão particular dos 2. Primeiro, definir que não é a mesma situação de Carlinhos, tá, Arthur? Carlinhos, ele tem um acerto verbal, tá? A gente sabe que no futebol, acerto verbal talvez valha muito pouco, mas eu acho que o suficiente para poder colocar como casos diferentes de Vitinho e Lucas Cardoso. Então, Carlinhos tem um acerto ali verbal com o Náutico, jogador e empresário, a não ser que ele vire o Beckenbauer no Campeonato Paulista e clubes da Série A vá atrás dele. Eu acho que ele vai ser jogador do Náutico após o Paulista, tá? Eu podia estar com medo do Sport e não estar comentando isso, mas eu acho que o Sport não tem dinheiro para pagar Carlinhos agora, não. O momento não é tão bom, não. Então, acho que Carlinhos tem essa oportunidade de voltar. Vitinho e Lucas Cardoso, eu acho que o Náutico tem interesse, Arthur. A questão é de um clube a bagunça, do outro clube o desejo de ter um jogador no estadual. O Vitinho, o Tite quer contar com ele, tá? O Hélio dos Anjos tem uma relação muito boa com o Tite, tá? E já foi externado para o Hélio que o Cruzeiro quer Vitinho para jogar o campeonato estadual. E aí, retomando a entrevista de ontem, Hélio dos Anjos, em algum momento ali na explicação dele sobre a situação de Vitinho, ele deu a entender o seguinte: olha, eles querem para jogar o estadual, mas não vai ficar para o resto do ano. E ele tem essa esperança de que Vitinho volte em algum momento para o Náutico. Então, eu acredito que Vitinho pode voltar. E no caso de Lucas Cardoso, é uma bagunça total do Cuiabá. O Cuiabá não sabe o que é da vida, o Cuiabá está com medo de gastar muito, é um monte de jogador por aí afora. Tem até uma negociação, né, com o Sport em relação a Lucas Mineiro, né? Mas é uma bagunça total, então é muito difícil saber se o Cuiabá vai contar com o jogador ou não, e essa é a situação do Lucas Cardoso. Lucas Mineiro foi para o Juventude. Pronto. Então, a definição do Cuiabá acabou segurando o Lucas Cardoso lá no Cuiabá. Perfeito, tá? Dessa forma, a gente fecha mais um bloco aqui desse programa.